Salve, salve pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Caverna do Morcego. E hoje, um episódio fora de rumo. Hoje a gente vai tentar uma coisa mais descontraída, mais divertida, que vocês com certeza vão gostar. Eu tô aqui com um cara que eu conheci recentemente pelas mídias aí, um baita de um professor que tem uma didática incrível. Pode se apresentar, professor Edmundo. Salve, galera. Salve, Morcego. Obrigado, né, já pela apresentação. Meu nome é Edmundo, como o Morcego falou. Eu atualmente estou terminando a faculdade de filosofia, né, mas já atuo na área. E aí comecei a criar conteúdo para a internet para tirar, né, a filosofia apenas da questão acadêmica, daquilo, isso aqui não funciona para minha vida, e colocar realmente na cabeça das pessoas que a filosofia tem sim o seu valor e que tem total relação com a nossa vida, né? Cara, é incrível assim, porque eu que quero voltar para essa área de educação, né? Eu saí do curso que eu fazia, mas estou querendo voltar. E é justamente isso, a gente olha e é tudo muito solto da realidade, né? Tudo muito longe. E é da hora ter alguém como você, assim, que está tentando trazer e ver a juventude se interessando cada vez mais. Eu fico feliz com isso. Obrigado. Eu acho que assim, a gente precisa. E eu vejo assim que tem muita gente que gosta de filosofia, mas ainda não sabe disso. Porque eu vi muitas pessoas até falando comigo, conhecendo minhas postagens, e começaram a gostar de filosofia porque começaram a entender. Porque antes não gostavam porque viam aquilo solto, para que eu vou estudar isso, para que eu vou aprender sobre isso, e aí dentro, né, das postagens que eu faço sobre filmes, sobre séries e músicas, eles viram, pô, realmente, isso aqui tem um a mais, né, isso aqui conta dentro da sociedade para a gente debater os assuntos, né, tá relacionado com a minha vida. Cara, aproveitando que você falou, eu vou até deixar esse link em especial, vou deixar aqui embaixo, que é o link do seu episódio no YouTube, falando sobre o The Office, que foi o que me fez querer reassistir The Office, que vai falando de Adam Smith, de Maquiavel, que ficou incrível, mano, ficou muito bom. Foi um dos episódios assim que eu olhei e falei, mano, esse episódio ficou show de bola, velho. Obrigado. Então, nesse episódio mesmo, tipo, eu fiz até ele meio curto, assim, você pode ver que os meus vídeos, e principalmente o conteúdo que eu faço no Instagram e no Twitter, eles não são, assim, muito extensos, porque eu tento resumir ao máximo, né, porque a minha ideia não é finalizar ali o estudo do Maquiavel, do Adam Smith, é iniciar. É começar ali, vou começar a pesquisar sobre esse filósofo, pesquisar sobre essa informação. E ali naquele vídeo, né, eu apresentei tanto o conceito do Maquiavel, daquilo de ser amado ou temido, né, e o Michael, ele não consegue nenhum dos dois, tanto quanto da Pen, da questão da alienação, né, que ela não consegue fazer aquilo que ela bem gostaria, né, aquilo que ela gostaria de fazer como cultura, né, que aí o Adam Smith fala que é necessário a gente ter um ócio criativo, né, fora do nosso trabalho, para que a nossa mente não se desgaste, né, não se diminua, mas que a gente sabe que a realidade é outra, que a gente não tem esse tempo, né? Que a gente vive um dia atrás do outro, você trabalha o dia inteiro, chega de noite, você quer dormir, porque no outro dia tem que trabalhar mais ainda, né? Perfeito, mano, ficou sensacional mesmo. Mas assim, antes da gente entrar nessa questão e tudo, quando você descobriu assim que, meu, eu gosto de filosofia, é o que eu quero fazer pra minha vida? Então, cara, isso foi muito engraçado, porque assim, eu, num primeiro momento, eu queria fazer história. Aí eu sou até hoje, né, católico, e eu era muito ligado à igreja. E aí eu tinha um orientador espiritual assim, e ele falou: já que tu gosta das humanas, faz filosofia, porque o padre, né, ele tem que ter filosofia e teologia, né? E aí eu, vou fazer filosofia, já que eu gosto, né, de humanas, vou tentar. Só que aí, né, eu comecei a gostar muito da filosofia, e aí eu deixei de lado a questão da igreja, assim, de seguir
o sacerdócio e tal. Até hoje namoro. E eu me apaixonei pela filosofia, assim como pela minha namorada, né? E segui a filosofia, né? Gostei, assim, tipo, da área de lecionar e vi a importância dela. Porque eu acho que dentro do ensino médio mesmo, a gente não é apresentado a verdadeira importância que ela tem na nossa vida. E não diminuindo as outras humanas, né? As outras matérias de humanas, mas eu vejo que a filosofia, ela tem... ela é colocada com menos importância, sabe? Porque assim, você olha para as ciências sociais, você liga a questão da sociedade, você liga a uma pesquisa, a uma busca, tanto que eu já ouvi várias vezes, a sociologia tem o seu valor, porque, né, tem pesquisa, tem isso, tem aquilo, a história tem o seu valor porque você tem que saber sobre a história e tudo, mas a filosofia já é ultrapassada. E eu, dentro da faculdade, eu escutei muito sobre isso, assim, pô, tu vai fazer filosofia, tu vai fazer o que com isso? Para que serve isso? E aí eu resolvi trazer isso, né? E aí eu me apaixonei pela filosofia dentro da faculdade já, né? Gostava do ensino médio, mas não era tudo aquilo. E quando você começa a ter contato mais aprofundado com a filosofia, você cai de cabeça, assim, sabe? E aí, realmente me apaixonei e agora é só filosofia mesmo. Caracas, que da hora, mano. Que da hora, tipo, toda essa reviravolta e pá. E não tem como, assim, é que eu me afastei um pouco porque eu comecei a me envolver mais com a política, mas em 2017 eu tinha dois cursos, assim, né, que eu queria ou ir pra psiquiatria ou ir pra filosofia. Pensei muito em fazer filosofia, porque é um curso incrível, assim, né? Só quem faz sabe, né? Não tem como. Uhum. E aí, meu, como que surgiu essa questão de unir a filosofia e a cultura pop e trazer desses métodos mais didáticos que você traz e tudo? Então, numa aula de estágio que eu dei, eu pesquiso muito sobre Michel Foucault, sabe? Meu primeiro PIBIC foi Michel Foucault, não tinha nenhum contato com ele, aí me apresentaram a proposta de PIBIC, que é, para quem não sabe, né, o projeto é uma bolsa de iniciação científica dentro da faculdade, e apresentaram esse projeto do Michel Foucault. E aí eu comecei a pesquisar sobre Michel Foucault, e, meu, gostei muito, assim, e recomendo as pessoas a conhecerem, até o meu TCC que eu tô finalizando aí, também é em Michel Foucault. E aí eu fui dar uma aula sobre o tema, né, sobre a questão da sociedade punitiva em sala de aula. A gente tinha que transformar um artigo científico numa aula bem didática, assim, para os alunos do ensino médio. E aí, dentro disso, eu já apresentei algumas séries, né, alguns filmes que poderiam ser tratados desse tema. Eu falei, porque eu fiz a relação da questão da sociedade punitiva, né, que existe a questão do ilegalismo, né, que o Michel Foucault fala, que é a forma pela qual o oprimido ele pode sair da opressão, né? Ele pode rebater a opressão, que seria a questão das greves, né? Da insubordinação, por exemplo, no trabalho, de chegar atrasado, de fazer corpo mole, né? Essas questões que é a forma de rebater a opressão, né? E aí eu fiz essa relação também com a greve que teve dos transportes públicos nos Estados Unidos, na questão da segregação, né, com aquele caso da Rosa Parks. E aí, dentro disso, tem a 13ª Emenda, tem outros filmes que tratam sobre esse tema. E aí eu comecei a fazer essa relação e eu falei, pô, deu certo, os alunos entenderam de uma forma mais didática. Aí eu falei, pô, se eu conseguir fazer isso, por que eu não coloco, né, mais filosofia e cultura pop para relacionar e para as pessoas entenderem? Porque eu vejo que a cultura, na verdade, mesmo inconscientemente, a gente, quando vai assistir um filme, seja de animação, seja de ação, até falam, né, que quando tu sai do filme do Velozes e Furiosos, por exemplo, tu quer sair dando racha, quer correr com o carro, não sei o quê, quando sai de um filme de tiro, quer dar tiro, então tu faz uma relação com a tua vida que tu quer se pôr naquele filme, né, então se tornou mais didático você fazer uma relação com a cultura pop,
do que com a filosofia propriamente dita. Então, quando você pega elementos dos filmes, né, que estão lá no filme, tipo, eu não invento nada daquele filme. Eu pego o elemento e falo, ó, isso aqui, para esse filósofo, significa tal coisa. Então a pessoa já fica, pô, mas realmente faz sentido. Fica mais palpável, né, para a pessoa acessar aquele conhecimento. E eu vejo, assim, que vem crescendo, mesmo que de pouquinho em pouquinho, as pessoas que começam a consumir o meu conteúdo que não tinham vínculo nenhum com a filosofia, sabe? Não que já gostavam da filosofia e começaram a consumir, mas pessoas que realmente não gostavam, pessoas que gostam de exatas e que começaram a gostar de filosofia porque começaram a ver dentro dessas séries que vem me mandam indicação, eu assisti tal filme e eu tava pesquisando sobre tal filósofo, começam a fazer essa relação elas próprias, sabe? Isso é muito gratificante e muito interessante também. Caracas, que da hora, mano. E é isso, arrumar meios de fazer a pessoa entender é sensacional. E eu acho muito da hora você estar relacionando com a cultura pop, porque é algo que a gente está em contato o tempo todo, né? Querendo ou não, a gente está sempre querendo, pô, ver uma série, ver um filme, dar uma descontraída e fazer essa relação direta. Nossa, muito de boa, muito da hora. E eu acompanho muito dos seus fios no Twitter, né? Porque é a rede social que eu acabo acessando mais e pá. Tem algum fio assim que você olha e fala, meu, esse daqui é o que eu mais gosto, assim, de longe, é esse daqui? Então, tem vários, assim, sabe? Porque normalmente eu faço sobre os filmes que eu gosto, assim. Não, Mas então que fala nem. os três assim os três que você prefere. Então tá, eu vou falar primeiro o do The Office, assim, não só filme, né? A série, né? O do The Office é um dos que eu mais gosto, porque, primeiro que a série é sensacional, né? Tipo, ao mesmo tempo que é engraçada, é uma vergonha alheia que tu sente assim no teu. Exatamente, mano. É uma confluência de sentimentos, é tudo ao mesmo tempo ali. Então, e não tem nada mais humano que isso, né? Porque tu realmente sente, assim, tipo, não é um negócio que tu assiste, ai, beleza. Não, tu assiste e tu sente aquilo, aquela tensão na cena, assim, tipo, entre o humor e a vergonha alheia. É muito E aí, próximo da realidade, né, mano? Muito próximo. sim! E aí tu começa a ver conceitos ali dentro, né? Que nem. Eu até penso em fazer uma segunda parte do The Office, porque tem muitos elementos. E porque é o dia a dia das pessoas, então tu relacionar com a filosofia se torna muito mais palpável, porque tem pessoas que realmente vivem aquele ambiente de trabalho, né? Claro, dadas as medidas, né? Porque eles têm que aumentar também para ser uma série, né? Mas que os conceitos ali que nem eu apresentei, que eu falei, né? Do Maquiavel, do Adam Smith, e aí, claro, pode ser tratado do próprio Marx, são conceitos que ficam muito mais palpáveis ali, né? Aí, um que eu gosto bastante, porque eu vi que dentro do ensino médio as pessoas têm uma dificuldade de entender, que é a questão do utilitarismo. Não é um conceito que eu goste muito, né, dos utilitaristas, É mas perigoso falar sobre isso. então, não que eu goste, mas eu acho que eu cheguei a trocar mensagem contigo sobre isso, né? Eu falo que assim, a gente tem que conhecer até aquilo que a gente não gosta para saber como refutar, né? Então, Exatamente, exatamente. então, um que eu gosto, que eu fiz a relação, que é o Homem-Aranha e o utilitarismo, né? Porque eu falo lá na postagem que o Homem-Aranha, aquela hora que o cara rouba lá, quando ele tá lutando lá, né, nas primeiras cenas do primeiro filme lá do Homem-Aranha lá, né, que ele sai, o cara não paga o Homem-Aranha e ele é roubado por outro cara que sai correndo e depois mata o tio Ben, né? Então, naquele momento, o Homem-Aranha, ele escolheu porque era o melhor para ele. Então ele falou assim: eu não vou atrás desse cara. Só que resultou na morte do tio dele. E se ele soubesse que o tio dele ia morrer, né, ele não teria, ele teria parado o cara, né? Então, e ali o certo seria ele ter parado o cara não por um pensamento dele,
mas porque era o certo a fazer, por causa que o cara era um criminoso e tal, porque tinha acabado de roubar o cara. Então, o pensamento dele foi utilitarista no sentido de não foi utilitarista na verdade, né? Porque ele pensou o melhor para ele e não para a sociedade como um todo. E isso acabou tendo um resultado que foi a morte do próprio tio dele, né? Então, ele, em vez de evitar aquilo lá, causou também algo ruim para ele. E aí eu achei assim, o conceito para mim é porque a gente às vezes dentro da filosofia a gente acha assim que alguns conceitos são fáceis, né? Porque como a gente está mais familiarizado, tudo mais, mas aí eu fiz essa relação, coloquei lá e aí teve vários comentários dizendo assim, pô, eu não tinha entendido até agora esse conceito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu, poxa, não, que legal, né? Vi que bastante gente se interessou, né? E aí esse é um dos meus favoritos por causa disso, assim, sabe? Porque eu vi que foi importante aquela didática para as pessoas entenderem. Outro que eu gosto bastante Só porque... rapidinho. Opa, pode É falar? que esse daí realmente você conseguiu explicar de um jeito da hora uma coisa que é um pouquinho mais. Tem que dar uma aprofundada maior, né? Aham. É só isso, pode continuar. Não, tranquilo. E aí, um outro que eu gosto, e às vezes, de vez em quando vai ter uma postagem sobre, é o Nietzsche. Por quê? Porque ele é um filósofo, assim, que virou pop, né? Todo mundo cita o Nietzsche, todo mundo fala sobre o Todo Nietzsche. mundo virou fã de Nietzsche. É, só que, assim, aí você vai ver as pessoas que citam, que falam, tal, talvez aquelas pessoas não entenderam realmente. E isso não é uma crítica assim, ah, meu Deus, só tu entendeu o Nietzsche. Não, não é isso. Mas que, porque as pessoas falam como se o conceito de niilismo fosse criado por ele, assim, e na verdade o que ele faz é uma crítica ao próprio niilismo, do esvaziamento de sentidos. Ele não fala que existe um esvaziamento, mas na verdade ele fala que nós temos que dar sentido à nossa própria vida. Parece até meio coach, assim, mas não é. É só que a gente tem que deixar de lado o, o sentido para ele que a gente tem que deixar de lado é aquele sentido que a sociedade dá para nossa vida, tipo, não, a gente tem que ter por exemplo, né, a gente tem que ter um carrão, uma casona, não sei o quê, porque esse é o objetivo de toda a vida dentro da sociedade. Não, a gente tem que dar nosso próprio sentido. E aí eu fiz uma relação com o Watchman, que tem o Dr. Manhattan. Não sei se você já assistiu o filme. Com toda certeza, com toda certeza. Então, e ali tem muito presente esse conceito, até porque parece. Aí eu já não sei se foi assim uma coincidência, mas dentro do filme, depois que. Lá no finalzinho, né, quando eles vão falar sobre o Dr. Manhattan, eles falam assim, porque esse é o Superman americano. E aí, esse Superman, né, o Nietzsche, ele fala sobre o super-homem, né, que na verdade existem duas traduções, né, no Nietzsche, é o super-homem e o além do homem, né, que é o Übermensch, que aí eu já não sei falar alemão, mas... Eu também não sei, eu lembro que eu lia só falava, eu lia como estava escrito e já era. É tipo isso, é tipo ler autor russo, os nomes lá eu só vou passando. Mas aí, dentro disso, o Dr. Manhattan seria esse conceito que o Nietzsche fala do super-homem. Porque lá no final do filme, né, que aí é spoiler para quem não assistiu ainda, ele decide o que é melhor para a sociedade, mesmo sendo contrária à moral da sociedade. Porque mentir não é certo dentro de uma sociedade. E ele mente, né, que ele que explodiu lá, que fez o que fez, para que as pessoas não taquem bombas atômicas umas na outra, uma sociedade não ataque a outra, né, e morra bilhões de pessoas. Então ele vai lá, até mata o cara, né, para evitar que o segredo saia. E ele deixa de lado essa questão da moral, que o Nietzsche ele sempre foi um crítico muito grande do Kant, né? E o Kant tem esse negócio de tu não pode mentir nunca. É É... mesmo, o Kant você tem que ser sincero e acabou. Então, e aí o Kant ele fala sobre uma moralidade, né? Tu tem que ele fala de uma moral universal.
E o Nietzsche ele já fala que não existe uma moral, né? Que na verdade a gente tem que se desfazer da moral e fazer a nossa própria, né? Seguir os nossos próprios, criar nosso próprio sentido para a nossa vida. Só que, claro, ele vai falar que isso a gente acaba não conseguindo, né? Tanto que até a última postagem que eu fiz, até teve uma pergunta sobre se o Nietzsche se considerava um super-homem, né? Dentro desse conceito dele. Ele falou o quê? E ele fala que o filósofo ele escreve sobre aquilo que ele gostaria de ser, não aquilo que ele é. Então ele deixa bem claro que assim, aquilo que ele escreveu não é aquilo que ele era, né? E aquilo que ele se considerava. E aí dentro desse filme, né? Voltando, que eu vou lá longe, mas dentro disso, aí o Dr. Manhattan, né? Ele decide o que é melhor para a sociedade, mas em cima daquilo que ele pensa, né? Tipo, ele olha para a sociedade e fala: não, isso aqui é melhor para a sociedade, mesmo que seja moralmente errado. Então, para o Nietzsche, tu tem que abandonar esse conceito moral, né? E ver o que é melhor para você e para as pessoas, né? Dentro do que é certo, porque certo seria uma palavra que não deveria ser usada, porque não é o certo e o errado, né? Mas aquilo que vai ser melhor, né, para aquela sociedade. Então o filme ele deixa muito exemplificado isso, porque se o Dr. Manhattan falasse, não fui eu, aí ele no filme lá, né, os russos tacariam bombas atômicas nos americanos, os americanos nos russos e morreria o mundo todo. Então, se ele não tivesse mentido, se ele não tivesse ido contra a moral, as pessoas todas teriam morrido, né? E aí esse é um dos que eu mais gosto, assim, também. Esses três, assim. O do The Office, o do utilitarismo do Homem-Aranha, né? Pela questão da didática, e esse do Dr. Manhattan, pelo conceito do Nietzsche, que eu trabalho outros conceitos do Nietzsche também, né? Para também tirar um pouco dessa questão do pop do Nietzsche, que ele não dá sentido a nada, porque não é bem assim a filosofia dele. Perfeito, mano. Eu vou deixar todos os links na descrição do episódio do podcast e também vou deixar lá no Twitter. Cara, um que eu gostei bastante, assim, também, que aí não é filme nem série, mas é música, que eu gostei que eu fiz foi o da Marília Mendonça lá. Porque eu dei uma aula sobre. Realmente foi muito bom. Foi muito bom. Porque eu sou aqui de Santa Catarina, né? E aí eu dei uma aula para Chapecó, que é uma professora amiga minha dá aula lá. E ela falou: Edmundo, por que tu não dá uma. Era uma semana sobre humanas, né? E aí ela me convidou para dar uma aula. Eu falei: quer saber? Vou dar uma aula assim. Até o nome da aula que eu coloquei é como não faltar conversa. Porque o filósofo, uma coisa que não falta para ele é conversa, é lábia, é papo. É mesmo. Porque não falta assunto, né? Porque ainda mais se tu ver minhas postagens. Aí o merchan, né? Mas porque tu vai começar a envolver uma coisa com a outra, tu sempre tem assunto. E aí dentro desse do Marília Mendonça, eu falei assim, a filosofia no sertanejo universitário, que até eu terminei com outra música. E aí eu falei sobre 4 tipos de amor, né, que são tratados pela Marília Mendonça. Em algumas músicas ela trata sobre a questão platônica do amor, né, aquela vontade que ela quer a outra pessoa, mas que ela não chegou ainda na pessoa, né, que é aquele amor do desejo pela outra pessoa que você ainda não tem, e que o Platão fala que após você conseguir a pessoa, acaba o amor, porque acaba o desejo, né? Porque desejo é a vontade por aquilo que você ainda não possui, né? Por aquilo que você não tem. Então, Caracas. quando. Da hora. E aí, o Aristóteles, né, que foi aluno de Platão, ele vai dizer que o amor já não é o desejo por aquilo que você não tem, mas ele vai falar sobre o amor filia, né, que é também traduzido como amizade, que é
o amor pelo aquilo que você tem e o companheirismo que aquilo gera, né? Por exemplo, como eu falei, né, que eu namoro, tipo, a parceria que eu tenho com a minha namorada é esse amor filia, essa troca entre nós, assim, para uma melhoria, você gostar daquilo que a outra pessoa faz, é você apoiar aquela pessoa, é ligada a essa questão de amizade, né? Que ela não tá ligada só ao relacionamento namorado, esposo, e afins, assim, um relacionamento Não é só carnal, né? Mas romântico, né? isso, não romântico, mas também a amizade, né? Familiar. Esse amor filia, ele entra nesse conceito assim de amizade, de querer o bem do outro, né? Você deixa de lado um pouco as suas vontades para querer o bem daquele que você ama, né? E aí, dois que até fica até ainda mais palpável, e aí voltando no Nietzsche, né? Que o Nietzsche ele fala que o desejo, e aí ele também era um crítico do Platão, o Nietzsche acaba atacando todo mundo, assim. Não, o Mas, Nietzsche, ele vai falar de todo mundo e ele vai falar mesmo, ele não tá nem aí. eu até vou, se tu permite, vou recomendar aqui também, até para tu conversar com ele, que tem um podcast que eu Ouso Saber, de um amigo meu, que ele fala também sobre filosofia, e ele é nietzschiano, assim. Então, ele fala que para tu aprender o Nietzsche mesmo, tu tem que ler todos os outros filósofos, porque tu tem que saber o que ele tá atacando, né, para saber se tu concorda ou discorda do Nietzsche. E aí, o Nietzsche ele vai falar que o desejo que você ama a outra pessoa não pelo que aquilo que ela é, carnal, mas aquilo que ela te proporciona. Então você não ama o desejado, como no Platão, você não ama aquela outra pessoa, você ama aquilo que ela aquilo que ela te satisfaz, aquilo que você deseja que ela faça por você. E aí, quando ela para de fazer aquilo que você deseja que ela faça por você, você para de amar ela. E aí, a Marília Mendonça tem uma frase que fala: eu me apaixonei pelo aquilo que eu inventei de você. Que é completamente nietzschiana, porque o Nietzsche ele vai falar, né? Eu amo aquilo que eu projeto na outra pessoa, aquilo que a outra pessoa me proporciona. Então, a Marília Mendonça ela vai nessa linha também, porque ela fala literalmente, eu me apaixonei pelo aquilo que eu inventei de você, pelo aquilo que eu desejei dessa relação. E aí ela até pergunta, né, de quem que é a culpa. E aí no vídeo que eu produzi, né, no YouTube, eu até falei, a culpa é tua, Marília Mendonça, porque tu que projetou na outra pessoa, a pessoa tava lá. Tu que achou que a relação seria de uma forma diferente do que ela é. Sensacional, mano. Incrível demais, né? Incrível demais. E é isso, mano, porque assim, querendo ou não, eu tô agora no interior de São Paulo, né? Você vir falar de Marília Mendonça, todo mundo vai saber do que você tá falando, velho. Você já conseguiu explicar pra uma cidade inteira aqui, ó, assim, mano. Que da hora, velho, que da hora, mano. É que tem o do Schopenhauer também, né? Que o Schopenhauer ele fala que o amor primeiro ele fala que a vida ela tende ao tédio e ao sofrimento. Acho que é mais ou menos isso, né? Parafraseando, é alguma coisa assim o sentido da vida para o Schopenhauer. Aí você já tem mais ou menos como que pensa o Schopenhauer, né? Que assim a felicidade dele é uma coisa muito longe da realidade da filosofia dele. O Schopenhauer, certeza que se alguém escreveu o roteiro de 2020 foi ele, porque olha. Olha, é bem provável. E assim, eu vi um negócio porque ele foi casado, eu acho que 3 vezes, acho, alguma coisa assim, e ele tinha um rancor enorme pelo Hegel, né? Porque as aulas do Hegel e dele eram na mesma universidade, mas as aulas do Hegel enchiam e as dele eram vazias, se eram no mesmo horário. Então, tipo, eles tinham essa rixa, assim, entre os dois, sabe? Tanto que se tu pegar os escritos do Schopenhauer, tem um monte metendo pau no Hegel, assim, mas, tipo, metendo pau mesmo, assim. E aí eles até fizeram, assim, a filosofia do Schopenhauer, né, aí gigante o livro, e aí sem
falar mal do Hegel e sem os casamentos. Aí era um livrinho de bolsa, assim. Sensacional, mano, sensacional. E aí, voltando ali, aí você vê que a filosofia dele é pautada na dor, no sofrimento, né? E ele fala que a vida ela vai tender ao sofrimento, porque como você vai desejar... E o Nietzsche, ele se baseia muito a filosofia dele no Schopenhauer, mas aí realmente ele ama o Schopenhauer de paixão, assim. E aí ele vai falar que a questão do desejo, você vai sempre desejar, né, aquilo que você não tem, claro, e aí quando você tem, você vai querer uma coisa nova. Então, você sempre vai ter aquele sofrimento, aquela dor, porque você não tem aquilo que você quer. E aí, a Marília Mendonça, ela fala no mesmo sentido, né? Que ela fala, quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai morrer sozinho, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Então, Caraca, mano. E aí vai no mesmo sentido, né? Porque ao mesmo tempo que eu não quero a pessoa que me quer, a pessoa que me quer não quer aquela que quer ela, e todo mundo, a vida será sempre um constante sofrimento, uma constante dor, porque quem eu também quero também não me quer. Então vai ter esse paralelo, né, entre um e outro. E aí tem até mais uma música, né? Eu não sei se a gente já tá muito longo. Não, pode continuar, pode ficar tranquilo. Que aí tu falou, né? Porque e querendo ou não, né, o sertanejo universitário, ele como um todo, ele hoje talvez seja um dos ritmos mais escutados, né, no Brasil, assim, Cresceu principalmente, demais, né? sim, e principalmente aquelas pessoas que não têm muito, e não criticando, mas aquelas pessoas que não têm muito contato com a filosofia. Então você traz um novo universo, né, para essas pessoas, quando tu faz essa relação. E aí tem o do Bauman também, que eu fiz uma relação, que tem a música do Matheus e Cauã, que é aquela da quarta cadeira, que... Nossa, não, nem falo em Matheus e Cauã, eu fui no show deles, não chorei tanto. Meu Deus. E aí tem aquela da quarta cadeira lá, né, que ele fala, ela vai ela vai te dar um beijo, vai se despedir da mesma forma que te fez se apaixonar, né? Exatamente, exatamente. Então, e tipo, e vai se despedir sem dizer o porquê. Não vai dizer o porquê que vocês acabaram o relacionamento, só vai embora. E aí o Bauman, ele fala sobre as relações líquidas, né? Que da mesma forma que elas começam de uma forma rápida, elas terminam de uma forma rápida. E aí o Bauman é outro filósofo também que já virou filosofia pop, assim, né? Que as pessoas amam citar, mas querem justificar essas relações, essas formas de relacionamento com o que o Bauman disse, sendo que o Bauman critica esse tipo de relacionamento, né? Hoje, com o Tinder, com certeza ele ia ficar louco da cabeça. E aí ele fala sobre que é uma crítica, na verdade, a esse tipo de relacionamento, porque as pessoas elas não querem mais se preocupar, elas não querem mais lidar com as questões que um relacionamento envolve, né? O relacionamento é muito mais do que a felicidade entre os dois. Tem as brigas, tem intrigas, porque são duas pessoas que não são iguais, né? Ninguém é igual. Então você vai ter também circunstâncias que você vai estar em conflito. E esse conflito, eles não são mais aceitos dentro da sociedade, né? As pessoas não querem mais lidar com isso, tendo a vida que tem, né? A vida corrida que as pessoas têm, a forma de viver. Então tudo é muito líquido. Você começa um relacionamento, tudo é mil maravilhas, você termina o relacionamento, você bloqueia a pessoa em todas as redes sociais, aquela pessoa nunca mais existiu, né? Então, é A como se... pessoa some num toque no celular. Sim, e assim, e é como se aquela pessoa nunca tivesse existido na sua vida, você apaga ela, ela se dissolve. E é isso que o Bauman fala com amor líquido, né? Do mesma forma que ela corre de uma forma rápida, tipo, ela
cresce de uma forma rápida, nossa, é o amor da minha vida, do mesma forma, não era isso. E aí, que nem você vai numa roda de amigos, você tá namorando semana passada, na outra semana você não tá mais, aí, não, ninguém mais fala dessa pessoa. A pessoa realmente, ela parou de existir para aquele círculo social, sabe? E aí o Bauman, ele critica isso. E aí nessa Caraca, música da Quarta doideira. Cadeira, ele fala sobre isso, tipo, da mesma forma que ela te fez apaixonar por ela, ela vai te jogar de lado. E ela já tinha feito isso com os outros 3 que já estavam na outra mesa lá. Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar, pra se despedir sem se explicar. Isso aí. E aí, cara, assim, eu gosto muito, sabe, de fazer essas relações, porque o que eu acho mais gratificante é as pessoas entendendo, sabe? A gente vive hoje um desgaste muito grande das humanas, né? Até uma certa criminalização do pensamento que é mais intelectual, né? A questão, assim, de jogar pro lado mesmo. A gente vê aí a ascensão de algumas coisas, tipo terra plana, né? Algumas coisas que a gente não entende por que estão voltando. A gente até entende, né? A gente sabe os motivos pelo que essas coisas estão voltando, mas a gente vê que as pessoas, elas pararam mesmo assim de pesquisar, de querer acreditar na ciência como um todo, né? E principalmente as humanas, porque tem uma dificuldade de acreditar que a humanas é ciência, né? E que leva essas ciências na frente, porque são ciências humanas mesmo, que tem um método, que tem uma pesquisa, e nós, como estudiosos da área, a gente tem que facilitar esse acesso até para criar uma relação, né? Eu vejo muito isso porque quando você está no ensino médio, no fundamental, né? Essa pergunta sempre vem para os estudantes: para que eu vou usar isso aqui na minha vida? A matemática, ela é totalmente palpável, você vai fazer conta sempre. Português você tem que escrever para qualquer coisa. E a filosofia, para quê? E aí, voltando naquela questão utilitarista, né? Pensamento intelectual, ele às vezes não é tão importante assim para quem está em cima, né? Então, sempre voltar nessa importância da filosofia, das ciências, das ciências sociais, da história, né? Para que a gente não perca algumas coisas que a gente está perdendo. Eu acho muito importante. E aí, claro, né? Tem várias pessoas fazendo um trabalho muito da hora. O teu podcast aqui, que eu conheci lá pelo Twitter, né? Que o Chavoso tinha compartilhado, a gente começou a trocar ideia, e eu te falei que eu gostei pra caramba, assim, coloquei para tocar fazendo as coisas. Eu amo isso do podcast, né? Tu coloca para tocar e tu vai fazendo as coisas, tu vai escutando. É E aí, mesmo. e tem várias pessoas fazendo, né? O próprio Chavoso, o Aldino, a Laura. Então, assim, essas pessoas, elas estão criando conteúdo que, na verdade, a gente deveria ter sempre acesso, né? Essa ligação da faculdade, do pensamento mais acadêmico com a sociedade, ela tem que ser feita, né? Eu não considero mais que ninguém por fazer isso, mas eu acho que, na verdade, é o mínimo que nós que estamos estudando precisamos fazer, né? Porque a gente precisa que a sociedade tenha contato com essa área, né? Cara, é isso. Eu acho que é um dos papéis mais importantes que alguém que está no meio acadêmico pode fazer, porque o que a gente está no meio acadêmico não foge da realidade, né? E aí todo mundo pauta como se fosse algo, oh meu Deus, mas a gente está pautando a realidade. E tem que trazer para, né? Como o Paulo Freire fala, tem que adaptar a realidade da pessoa. Sim, isso aí é o principal, na verdade, né? Porque que nem. E principalmente, assim, se tu for ver a filosofia, né? Se tu vai falar do Aristóteles sem contextualizar, que nem ali eu falei do Platão ali. Tu não vai contextualizar o que é o amor, Eros, o que é. Só falar, não, o amor Eros é isso aqui e pronto.
Mas e aí? Mas se tu contextualiza, que nem principalmente no ensino médio, que, né, as paixões estão tão pulsantes, você vai falar sobre amor no ensino médio, mas citar a música que a pessoa está escutando, você vai citar um filme que ela está assistindo, você traz aquela pessoa para pensar, né, para questionar, e não só sobre amor, né, mas sobre política, sobre a sociedade como um todo. Hoje mesmo, acredito que esse podcast não vai sair hoje, mas no dia 3 de novembro, que a gente tá gravando, vai ter uma postagem sobre, não sei se tu já assistiu, Viva a Vida é uma Festa, Nossa, da hora, da hora. que é uma animação muito da hora, né? E até peguei essa pauta dessa semana, né, dos Dias de Finados, que a gente tem muito problema de falar sobre a morte, né? E dentro da filosofia, isso é tratado com uma certa naturalidade, porque deveria ser tratado com uma certa naturalidade, porque vai acontecer, né? Assim, é algo que a gente não pode evitar. E aí, dentro dessa postagem que eu vou fazer hoje, é a questão do Schopenhauer, que aí não é tão pessimista assim, a ideia dele que ele tem sobre a morte, que é a questão que quando a gente morre, o nosso corpo deixa de existir, mas a nossa essência permanece, aquilo que a gente faz na Terra, aquilo que a gente propaga para as pessoas, né, a lembrança que elas têm da gente, tudo isso permanece, né, e acho que as pessoas, elas podem também se apegar a isso, né, ver a morte, não digo como um fato positivo, né? Porque ninguém quer perder, ninguém que conhece, ninguém que gosta, mas como um fato menos doloroso, né? Porque aquela pessoa, ela viveu, ela teve os momentos bons dela, e aí, como todos nós um dia iremos, ela também morreu, né? Então, trazer esses debates sobre a morte, sobre outras questões, eu acho que deixa até uma forma mais leve, né, da gente tratar esses sentimentos. Mano, perfeito. Acho que é isso mesmo. E acho que a gente chegou num ponto bom já, né? Uhum. E eu queria agradecer muito a sua presença, mano, de estar passando esses conteúdos. Queria agradecer pelo conteúdo que você produz também, que é sensacional. Tudo que você falou aqui eu vou deixar no link na descrição. O episódio talvez não dê para sair na segunda que vem, daqui 7 dias é 10, daqui 6 dias então dia 9. Ou dia 9 ou dia 10 vai sair. Mas, mano, eu queria agradecer muito a sua presença. Fala aí suas redes sociais e tudo aí só para fazer o fechamento. O meu Instagram, que é onde eu mais produzo conteúdo, né, que é @edmundo.steffen. Aí o Twitter, que eu também produzo, né, o conteúdo que eu produzo para o Instagram, eu tento passar para o Twitter, que é edmundosteffen1. E no YouTube eu tô começando, meio engatinhando, até porque eu ainda não tenho câmera, eu pego emprestado e tudo mais. E então, tô engatinhando, mas quero produzir mais conteúdo, que é Edmundo Steffen, né, youtube.com/Edmundo Steffen. E aí, tô lá no TikTok também, para quem tiver, é só procurar Prof. Edmundo. E é isso aí, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Como eu te falei, eu gostei, assim, desde a primeira vez que eu fui ouvir teu podcast, eu gostei demais. Falei da gente gravar, porque, assim, eu gosto de apoiar as coisas que eu gosto, assim, sabe? Tipo, gosto de estar participando, gosto de estar falando. E eu acho que todos os meios que a gente pode, a gente também tem que estar ocupando, né? Principalmente com coisas boas. Obrigado pela oportunidade, espero que quem ouvir goste e continue consumindo. E é isso, obrigado mesmo. É isso, galera. Então, ó, vou deixar as redes dele aí. Não esquece de ir lá seguir ele, de acompanhar os trabalhos dele, que são trabalhos, assim, fantásticos. Não esquece também de seguir @morcego _Marcos _, tanto no Insta quanto no Twitter. E de indicar para geral a Caverna do Morcego. E também de seguir Ibambe Rádio. Vou deixar tudo aí na descrição. Obrigado por todo mundo aí que ouviu até agora. Beijo, 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 beijo.